pessoal, tudo bem? Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre um dos pilares da orientação objeto, que é chamado de encapsulamento. Antes de falar do conceito em si do encapsulamento, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma classe chamada conta com 3 atributos. Um atributo chamado titular, do tipo string, saldo, que é o saldo em conta corrente, do tipo double, e limite, que é o limite de conta disponível para este cliente, também do tipo double. Ainda nessa classe conta, eu tenho um método sacar, que recebe como parâmetro a quantidade de dinheiro que eu gostaria de sacar da minha conta. E aí o método vai realizar o seguinte teste. Se a quantidade de dinheiro que eu gostaria de sacar da minha conta for maior que o saldo que eu tenho disponível mais o limite, significa que eu não tenho dinheiro suficiente para sacar da minha conta. Sendo assim, o sistema vai nos informar uma mensagem que o valor solicitado não está disponível para saque. Por outro lado, se a quantidade que eu desejar sacar for inferior ao que eu tenho disponível no meu saldo mais o limite, essa situação indica que eu tenho a quantidade de dinheiro em conta suficiente para efetuar o saque. Neste caso, o que o sistema vai fazer? Ele vai apenas atualizar o valor do saldo que ficará disponível após o saque. Então, o valor do novo saldo é o que eu tinha anteriormente, menos a quantidade que eu saquei. Então, nós temos a classe conta com essas 3 variáveis, né, esses 3 atributos, e o método sacar. Da mesma forma que nós fizemos na aula passada, nós sempre vamos trabalhar com a classe e o classe teste. Então essa aqui é a classe conta. Eu vou criar agora a minha classe conta teste, ou testa conta, da maneira que você acha melhor, onde eu vou definir os atributos e utilizar aí o método sacar para analisar o comportamento da classe. Então vamos aí à classe testa conta. Nesta classe, eu irei instanciar um objeto do tipo conta, que eu chamei aqui como minha conta, e vou definir os valores das variáveis saldo e limite. Então, inicialmente, esta minha conta, esse objeto minha conta, possui um saldo de R$500 e um limite de conta pré-estabelecido de R$1.000. E aí eu vou lá e efetuo um saque. Então, quero fazer um saque de R$1.800. Bom, nós sabemos que o sistema vai fazer o seguinte. R$800 é menor que 1.500. Por que 1.500? Porque eu terei o R$500 disponível mais 1.000. Então eu tenho R$1.500 disponíveis na minha conta para fazer o saque. Sim, R$800 é menor que 1.500. Nesse contexto, eu efetuo o saque. E o novo saldo será então de R$700, porque o saldo disponível, né? Porque se eu tinha 1.500, saquei 800, então agora eu tenho R$700 disponível. Na verdade, eu fiquei R$200 negativo aqui, R$300 negativo aqui, e aí o limite eu usei 300 do limite, certo? Ótimo, eu vou lá e peço para sacar mais R$700. O sistema vai verificar se o valor que eu quero sacar é maior com o que eu tenho disponível. Não é maior, né? É igual. Então, nesse sentido, o saque será efetuado também. E aí eu fiquei zerado. Tanto o saldo quanto o limite já foram consumidos. E aí, em um determinado momento, eu vou lá e peço para sacar mais R$100. O que o sistema vai fazer? O sistema vai exibir aquela mensagem informando que o saque não é permitido, que eu tenho saldo insuficiente. E aí o cidadão encontra um bug no sistema, que ele simplesmente vai lá e muda o limite dele, igual eu fiz aqui, ó, para R$5.000. E aí mesmo não podendo, ele vai conseguir sacar mais R$100 e mais algum dinheiro até extrapolar o limite que ele determinou de R$5.000. Eu vou implementar essas duas classes para a gente testar essa situação, tá bom? Então acompanhe aqui comigo. Vamos abrir o Eclipse. Vou continuar usando o meu workspace
linguagem de programação, que é o workspace que nós estamos utilizando desde o início do nosso curso, e vou manter aí a divisão das aulas, onde em cada pacote eu estou tratando de um determinado assunto. Então, neste assunto encapsulamento, eu vou criar aí o pacote aula 8 com o título encapsulamento, para ficar melhor para organizarmos o projeto. Então, botão direito do mouse em cima do SRC, New Package. Então, vou criar o pacote aí, aula 8, encapsulamento. E vou criar as duas classes, a classe conta e a classe testa conta. Então, botão direito do mouse em cima do pacote, New Class Conta. Clicar em Finish. E já vou criar o meu testa conta. Tá? Então, botão direito do mouse mais uma vez em cima do pacote da aula 8, New Class Testa Conta. Como o objetivo dessa classe é testar a classe conta, é nessa classe de teste que estará o método principal. Sendo assim, eu vou marcar essa opção solicitando ao Eclipse que ele crie para mim o método principal. Agora vamos implementar aí a classe conta. Como eu já tenho ela escrita aqui, eu vou simplesmente copiar e colar. E vou fazer a mesma coisa para a classe testa conta. E aí veja bem o bug que isso aqui pode causar. Eu vou, após ter encontrado uma brecha, né, no meu sistema, eu vou alterar o limite da minha conta e vou pedir para sacar novamente. Vamos executar aqui essa classe, testa conta. Então, botão direito do mouse, qualquer área em branco, Run as Java Application. Então, está aqui o resultado da execução do código. Vamos lá. Criei a minha conta, saldo 500 e limite 1.000. Pedi para sacar R$800. Quando eu saquei R$800, o que aconteceu? O meu saldo ficou R$300 negativos. Mas como eu tinha um limite de 1.000, tudo bem. Eu consegui efetuar o saque. Depois eu pedi para sacar mais R$800. Quando eu saquei R$800, eu fiquei negativo R$1.000, ou seja, acabei com o meu limite. Se eu já estourei o limite, significa que eu já não tenho mais saldo, né? Porque o limite só é utilizado após eu ficar com saldo negativo. Nessa situação corriqueira, eu peguei então e pedi para sacar mais R$100. E aí o sistema, funcionando corretamente, fez o seguinte: você não tem saldo disponível para sacar. Mas aí aconteceu o seguinte: alguém foi lá e setou o limite de conta para R$5.000 de maneira incorreta, né? Ou de maneira até maldosa, vamos dizer assim. Bom, feito isso, encontrei essa brecha no sistema, pedi para sacar os R$700 e olha o que aconteceu. O sistema permitiu eu sacar os R$700. Com isso, o que aconteceu? Eu não poderia ter ficado R$1.700 negativo, né? Porque eu não tenho esse crédito em conta. O máximo que eu poderia ficar negativo era R$1.000. E aí eu acabei já ficando 1.700 negativo por conta dessa brecha. É para evitar justamente esse tipo de situação
que nós trabalhamos com a propriedade encapsulamento, né? Um recurso que está disponível nas linguagens de programação que são orientadas a objeto. Então, para a aula não ficar muito extensa, eu vou encerrar esse arquivo por aqui e vou gravar um novo vídeo onde nós vamos começar a falar do encapsulamento propriamente dito. Até lá!